Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Quinta semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis 10, 1-10. Naqueles dias a rainha de Sabá, tendo ouvido falar, para a glória do Senhor, da fama de Salomão, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelôs carregados de aromas, e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e expôs-lhe tudo o que tinha em seu pensamento. Salomão soube responder a todas as suas perguntas. Para ele nada houve tão obscuro que não pudesse esclarecer. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, os manjares da sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, as diversas classes dos que o serviam e suas vestes, os copeiros, os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou pasmada e disse ao rei: realmente era verdade o que eu ouvi no meu país a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos, e reconheci que não me tinham dito nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza são muito maiores do que a fama que chegará aos meus ouvidos. Feliz a tua gente, felizes os teus servos que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, a quem agradaste, que te colocou sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre, e te constituiu rei para governares com justiça e equidade. Depois ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tanta quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 36. O justo tem nos lábios o que é sábio. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. O justo tem nos lábios o que é sábio, sua língua tem palavras de justiça, traz a aliança do seu Deus no coração, e seus passos não vacilam no caminho. A salvação dos piedosos vem de Deus, ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram. O justo tem nos lábios o que é sábio. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 7, 14-23. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O encontro entre a rainha de Sabá e Salomão acontece num cenário marcado pela prosperidade do reino de Israel. Jerusalém era o centro político e religioso, símbolo da unidade do povo e da presença de Deus no templo. Salomão governava um reino consolidado, reconhecido por sua estabilidade e riqueza, fruto de alianças e comércio com outras nações. Era uma época de organização hierárquica com uma corte estruturada e um sistema que refletia poder e ordem. O mundo antigo valorizava a sabedoria como sinal de autoridade e bênção divina. Salomão, famoso por sua inteligência, atraía líderes estrangeiros. Religiosamente, tudo estava orientado para o culto ao Senhor, que era visto como fonte da prosperidade e da justiça.
A visita da rainha de Sabá revela a busca humana por sentido e verdade. Ela vem de longe, trazendo presentes preciosos, mas o que encontra é maior que ouro, uma sabedoria que aponta para Deus. Ao reconhecer que Salomão governa por amor do Senhor a Israel, ela faz uma profissão de fé bendizendo o Deus que sustenta a história. Esse gesto nos ensina que a verdadeira grandeza não está na acumulação de bens, mas na capacidade de refletir a justiça e a equidade divinas. Na liturgia atual, essa narrativa nos convida a olhar para Cristo, que é a sabedoria encarnada. Assim como a rainha se aproximou para ouvir Salomão, nós nos aproximamos do altar para ouvir a palavra e participar da Eucaristia. A mesa de Salomão, com seus manjares e ordem, prefigura a mesa do Senhor, onde o pão e o vinho se tornam alimento eterno. Felizes somos nós como servos mencionados pela rainha, porque permanecemos diante do rei, ouvindo sua voz e saboreando sua presença. A teologia do encontro nos mostra que quem busca com sinceridade encontra mais do que esperava, não apenas respostas, mas a própria vida. Hoje somos chamados a oferecer não apenas perfumes e ouro, mas o coração inteiro. Nossa oferta é a entrega total, para que diante da sabedoria eterna, possamos dizer como a rainha: agora eu vi, agora eu creio, e nem a metade me foi contada. A liturgia nos faz experimentar essa realidade. Deus continua a amar seu povo para sempre e nos constitui para viver na justiça e na equidade do reino. Que nossa participação na celebração seja um encontro transformador, capaz de nos levar a bendizer o Senhor com a vida e não apenas com palavras. O Salmo nos convida a uma confiança radical em Deus, que é fonte de justiça e salvação. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, é um chamado à entrega, a certeza de que Ele age em favor dos que permanecem fiéis. O justo, segundo o Salmo, não apenas confia, mas vive essa confiança. Seus lábios proclamam sabedoria, sua língua fala justiça, e seu coração guarda a aliança. Essa harmonia entre palavra, coração e ação revela que a verdadeira retidão não é apenas exterior, mas nasce da intimidade com Deus. Nos momentos de aflição, o Senhor não abandona, Ele protege, liberta e sustenta aqueles que nele confiam. Assim, a vida do justo torna-se luz no meio do mundo, reflexo da fidelidade divina que nunca falha. No Evangelho, o cenário é a Galileia do primeiro século, um território marcado por tensões políticas e pela dominação romana. A vida religiosa estava profundamente ligada à lei e às tradições. O povo buscava pureza ritual como sinal de fidelidade a Deus, em meio a um mundo que ameaçava sua identidade. A sociedade era estratificada, e os costumes ditavam quem era puro ou impuro, quem podia se aproximar do sagrado. Na época de Jesus, a sociedade judaica era rigidamente estratificada, organizada em grupos que se diferenciavam por status social, função religiosa e pureza ritual. Havia sacerdotes e levitas responsáveis pelo culto no templo, que ocupavam posição privilegiada, fariseus e doutores da lei, que interpretavam as normas, e o povo comum, muitas vezes visto como impuro por não conseguir cumprir todas as prescrições. Os costumes e a lei determinavam quem podia se aproximar do sagrado. Doenças, contato com cadáveres, certos alimentos ou práticas tornavam a pessoa ritualmente impura, exigindo ritos de purificação antes de participar do culto. Essa lógica criava barreiras entre puros e impuros, reforçando exclusões sociais e religiosas, onde a santidade era medida por aparências externas, e não pela disposição interior do coração. Nesse cenário, Jesus rompe paradigmas. Não é o alimento, nem o gesto externo que define a santidade, mas o coração, fonte das intenções e das escolhas. Ele desloca o eixo da religião da aparência para a essência da norma para a vida interior. O mestre fala à multidão e depois aos discípulos, revelando que a verdadeira impureza nasce do coração endurecido, onde germinam egoísmo, violência e orgulho. É uma palavra que desinstala, porque exige conversão profunda, não apenas cumprimento de regras. Jesus declara puros todos os alimentos, mas não todos os corações. É preciso vigiar o que brota de dentro, pois é aí que se decide a vida. A pureza que Deus deseja não é ritual, mas relacional. Não é fachada, mas verdade. Na liturgia de hoje, essa mensagem ecoa com força. Aproximamo-nos da mesa da Eucaristia não para exibir méritos, mas para deixar que Cristo purifique nosso interior.
O altar não é lugar de aparências, mas de entrega sincera. Somos convidados a examinar o coração, a deixar que a palavra penetre como luz, revelando sombras e curando feridas. O que nos torna dignos não é o que entra pela boca, mas o amor que sai de nossas atitudes, a justiça que brota de nossas escolhas, a misericórdia que se traduz em gestos concretos. Assim, cada celebração é um chamado à autenticidade. Não basta estar no templo, é preciso ser templo. Não basta cantar louvores, é preciso viver a verdade que proclamamos. Que nossa oração hoje seja um clamor: Senhor, purifica meu coração, para que dele não saiam palavras de ódio, mas sementes de paz, não brotem ambições desmedidas, mas gestos de partilha. Porque só um coração transformado pode irradiar luz no mundo, como o sol do meio-dia, sinal da presença de Deus que santifica na verdade. As três leituras se unem em um único chamado à autenticidade da fé. Na primeira, vemos a rainha de Sabá reconhecendo a sabedoria que vem de Deus, sinal de um coração justo e governante que reflete a justiça divina. O Salmo confirma essa verdade. O justo tem nos lábios palavras de sabedoria porque confia plenamente no Senhor, deixando que Ele conduza seus passos. No Evangelho, Jesus aprofunda essa lógica, revelando que a verdadeira pureza não está nos ritos externos, mas no coração que gera atitudes de vida ou morte. Assim, a liturgia nos convida a buscar a sabedoria que nasce da intimidade com Deus, a viver a justiça que se traduz em obras e a purificar nosso interior para que nossas palavras e ações sejam reflexo da graça que recebemos no altar. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra nos conduz a um caminho de sabedoria, justiça e pureza interior. A rainha de Sabá, na primeira leitura, reconhece que a verdadeira grandeza não está no ouro nem nos perfumes, mas na sabedoria que vem de Deus e se manifesta em Salomão. O Salmo confirma: o justo tem nos lábios palavras de sabedoria porque confia no Senhor e guarda sua aliança no coração. E Jesus, no Evangelho, aprofunda esse ensinamento, mostrando que não são os ritos externos que nos tornam santos, mas o que brota do coração, nossas intenções, nossas escolhas, nossas atitudes. Hoje, diante do altar, somos convidados a oferecer não apenas gestos, mas a vida inteira, purificando o nosso interior para que dele saiam palavras de paz, obras de justiça e sinais de amor. Que a Eucaristia nos transforme para que sejamos luz no mundo e reflexo da sabedoria divina que salva. Oremos. Senhor Deus, fonte de toda sabedoria e justiça, nós te bendizemos porque nos chamas a viver na verdade e na pureza do coração. Como a rainha de Sabá, queremos buscar tua presença e reconhecer que tudo vem de ti. Ensina-nos a confiar em teus cuidados como proclama o Salmo, para que nossos lábios falem palavras de vida e nossos passos não vacilem no caminho da tua aliança. Purifica nosso interior, como nos pede Jesus, para que de nosso coração não brotem maldades, mas gestos de amor, justiça e misericórdia. Que esta Eucaristia nos transforme e nos faça luz no mundo, testemunhas da tua graça e da tua verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.